Bom, boa tarde a todas e todos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento super especial aí sobre culturas periféricas. Hoje, dia 18 de agosto de 2025, o Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, que é um grupo de pesquisa aqui da Casa de Rui Barbosa, que é registrado no CNPq também, o nosso programa de pós-graduação em Memória e Acervos, o PPGMA, com o apoio do Ministério da Cultura e do Observatório de Favelas, realiza, então, esse evento híbrido, que é presencial e online, que é o 17º Ciclo de Palestras Paradigmas Culturais Hoje, que analisa, então, esse tema Culturas Periféricos. Esse evento ele é gratuito e acontece presencialmente aqui na sala de cursos da Fundação Casa de Rui Barbosa, que fica aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que aí na transmissão a gente está com pessoas de vários estados. Eu sei que o pessoal já mandou um alô, o pessoal lá do Ceará, o pessoal da Paraíba. Gente, sejam todos bem-vindos. A gente tem essa transmissão aí exatamente para a gente democratizar, né, esse evento, para que todos também possam participar. Bom, qual é o objetivo do evento? O objetivo desse evento é mostrar o papel dessas culturas periféricas como práticas que vão afirmar direitos, construir sentidos de pertencimento e disputas de narrativas sobre os territórios populares. A partir, então, de experiências de produção, fruição e mobilização cultural nas favelas e periferias, são discutidos, então, os caminhos de acesso a políticas públicas, editais e formas de articulação comunitária. Então, mais do que pensar a cultura como ferramenta de transformação, entre aspas, né, da periferia, a proposta é reconhecer e valorizar os territórios periféricos como espaços de criação, invenção e proposição política. E é claro que esses eventos têm representantes aqui super importantes que trabalham com essa temática. Mas, antes de apresentá-los, eu gostaria de chamar o presidente aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, que está aqui, para que ele possa também falar com vocês que estão aqui na Casa de Rui e o pessoal que está online. Por favor. Boa tarde. Tudo bem, gente? Tudo bom? Pessoas aqui, amigas também aqui na plateia, também na mesa. Quero, em primeiro lugar, desejar boa tarde a todo mundo que está nos assistindo online, também aos que estão aqui nos acompanhando presencialmente. Meu nome é Alexandre Santini, sou presidente aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, sou um homem branco, estou aqui vestindo uma camisa verde, calça cinza, tênis verde, tenho estatura mediana, cabelo castanho e uso barba. E estou aqui à esquerda aqui do... Dependendo do ponto de vista, né? Vocês me veem à esquerda e eu estou à direita. Sempre a esquerda é melhor, não é verdade? Então, tá bom. Obrigado. E queria... Em primeiro lugar, é isso, quer dizer da importância da gente estar realizando aqui, parabenizar, tá, pela iniciativa, pelo trabalho todo, na verdade, esse ciclo, né? Ele já é um ciclo longevo, né, e de continuidade aqui na Fundação Paradigmas Culturais Hoje. Você, digamos assim, resistiu com esse espaço aqui e sempre trazendo uma discussão crítica, situada, né, pensando aí as interfaces, as relações, né, entre a cultura e as diferentes dimensões da vida social. Essa é uma casa vinculada ao Ministério da Cultura, uma casa de pesquisa, de memória, de produção do conhecimento, mas ao você trazer essa discussão sobre os paradigmas, né, você também nos convoca a pensar outros paradigmas, né, para a própria produção do conhecimento, da pesquisa, e isso tem sido feito, né, nesse ciclo. Então, a gente agradece estar podendo contar hoje com a Daniela, com a Isabela, com o nosso colega Edu Nascimento aqui, nosso representante do Ministério da Cultura, colega na equipe do Ministério aqui. E, basicamente, né, é o seguinte, a discussão de culturas periféricas, por que é importante, e acho que esse encontro aqui de hoje ele né, expressa isso, né? Cada vez mais os espaços, as institucionalidades, né, tanto da cultura quanto da universidade, das instituições de pesquisa, de ensino, de produção do conhecimento, nesses espaços, as culturas periféricas elas têm falado por si, elas têm falado na primeira pessoa, né? Não existe mais a necessidade de uma mediação, vamos dizer assim, externa, né,
a que as culturas periféricas se manifestem por si próprias nesses espaços, porque elas estão produzindo conhecimento. Você tem uma mudança que ocorre na própria universidade brasileira, com a questão das cotas, com as políticas e ações afirmativas. Você tem isso acontecendo no serviço público, né? Mesmo as descontinuidades, as instabilidades políticas que a gente viveu e vive no Brasil, elas não foram capazes de deter esse movimento na medida que as comunidades, né, as representações das culturas periféricas brasileiras chegaram a esse espaço, chegaram às universidades, chegaram aos programas de pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, então elas estão atuando também por dentro desse espaço da academia e, portanto, têm a sua própria voz, falam na primeira pessoa, né? E isso tem acontecido largamente nos espaços, vamos dizer assim, chamados de espaços acadêmicos. Por isso que eu acho que hoje, quando a gente fala desses espaços acadêmicos, nós estamos falando de espaços que estão também em disputa, né? E que há hoje cada vez mais uma afirmação dessa fala em primeira pessoa das culturas periféricas nesse espaço. E tem exemplos concretos disso, na própria Casa Rui Barbosa, a realização aqui do seminário, recente realização do Seminário Internacional de Políticas Culturais. Você percebe essas vozes se expressando na primeira pessoa, produzindo conhecimento, trazendo seu trabalho, trazendo as suas apresentações. Agora, recentemente, nós estivemos também lá no Enecult, em Salvador, que também é um outro encontro importante também nesse campo de estudo e pesquisa da política cultural. E é a mesma coisa. A mesa que eu participei lá, você tinha representantes de culturas periféricas de territórios da Bahia, de Salvador, falando, mas pessoas que estão nos programas de pós-graduação, têm mestrado, têm doutorado, muitos estão dando aula, estão desenvolvendo as suas pesquisas. Então, há uma mudança de fato. E acho que quando a gente fala da defesa da democracia no Brasil, a democracia ela não é um valor em abstrato, não é uma defesa somente de uma democracia liberal representativa. Nós estamos falando de uma democracia que se expressa isso, na ocupação dos espaços institucionais, na ocupação dos espaços de poder, para que as diferentes visões da cultura, e particularmente falando aqui das culturas periféricas, possam se expressar em primeira pessoa. Nos espaços de poder também, de decisão, aí está a própria trajetória aqui do Nascimento aqui hoje no Ministério da Cultura, para papel do Observatório de Favelas, enfim, todo esse trabalho que vem sendo feito na cogestão, inclusive, né, me comentava aqui, né, Isabela, do Programa de Agentes Territoriais de Cultura, portanto, gerindo junto com o Estado, a sociedade, através das suas organizações, gerindo também políticas públicas, né, promovendo as políticas públicas. Então, esse é o momento que nós estamos, né? E isso é preciso a gente entender a importância disso, a defesa que a gente tem que fazer disso, né? E uma das formas da gente fazer essa defesa é, de fato, afirmando, fortalecendo, potencializando. Por isso que esse encontro aqui de hoje, mais do que uma mesa de debate, de coisa, é também uma afirmação de um lugar de poder, de um lugar de resistência, de posicionamento desse debate aí num espaço, vamos dizer assim, da academia, da produção do conhecimento, da pesquisa. Então é isso que nós viemos fazer aqui. Eu já tinha avisado a Eula que nós estamos recebendo aqui uma equipe de Brasília, né, que tem uma reunião agora, então eu vou estar aqui acompanhando, mas vou ter que sair para essa reunião, mas eu sempre acompanho ao vivo, recomendo, inclusive, quem não estiver seguindo ainda, siga o canal do YouTube da Casa de Rui Barbosa, siga as redes sociais, o Instagram. Agora voltamos a ter o Facebook da Casa Rui Barbosa tinha sido sequestrado desde 2022, no governo anterior, é mesmo, as pessoas sequestraram a conta do Facebook com 96 mil seguidores, e nós estamos numa batalha há 2 anos, 2 anos e meio, para recuperar. Tivemos o apoio da Advocacia Geral da União e tal, recorremos ao Ministério Público e conseguimos. Na semana passada, o Facebook da Casa Rui voltou lá. Então, quem já não seguia pode voltar a seguir, porque as coisas estão também sendo divulgadas lá, essa comunidade. Já temos também a comunidade no Instagram e o YouTube da Casa Rui Barbosa, muitos conteúdos, só para vocês terem uma ideia. O curso recente que a professora Conceição Evaristo realizou aqui, foram mais de 4.500 certificados emitidos, ou seja, pessoas que participaram, né, fizeram o curso assim, de maneira virtual, e já tem mais de 60 mil visualizações, né? Então, todos esses conteúdos ficam também disponíveis depois no canal, né, e ele acaba sendo uma fonte importante também de consulta, de repositório, né, e tal, e com isso a gente vai promovendo e destacando as experiências e as contribuições tão importantes como essas que vocês dão para nós aqui, tá bom, gente? Então, obrigado, boa mesa, bom trabalho para todo mundo aí.
Obrigada, presidente. Bom, como o presidente falou, a gente aqui na Casa de Rui Barbosa, a gente tem vários trabalhos, inclusive no nosso mestrado. Temos aqui o Valtinho, que é funcionário da casa e está fazendo o nosso mestrado também em Memória e Acervos. Nós temos uma disciplina, o Paradigma Cultural hoje, que discute vários paradigmas, né? E isso é muito interessante, porque a gente tanto trabalha a questão na prática para ver as experiências, mas também trabalha teoricamente, até para que os alunos também tenham conhecimento científico. Isso é muito importante para nós, que a gente entenda a cultura sobre todos os aspectos possíveis, né? Porque são vários, e a gente vai trabalhando todo ano. Para vocês terem uma noção, a gente muda todo o referencial teórico da disciplina. A gente vai trabalhando, modificando, porque sempre tem gente querendo fazer novamente a disciplina. Então, a gente sempre traz conteúdos novos para que as pessoas possam realmente se envolver e ver que a ciência não é algo complicado. Na verdade, é muito tranquila, porque a ciência nos ajuda a entender a realidade. Então, isso é importante para nós. Mas vamos conhecer os nossos convidados também, né? Então, ao meu lado, aqui ao meu lado direito, temos Daniele Salles. Ela é gestora cultural, ela é mestre em educação, ela tem MBA em gestão empreendedora pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela possui especializações em responsabilidade social, educação corporativa, tecnologias na aprendizagem, e com ampla experiência que ela tem aí no setor social do comércio, ela atuou em diversas funções de coordenação pedagógica. Gente, é enorme, tá? Mas vou ler. Gestão de voluntariado, produção cultural. Ela também possui formação em jornalismo e experiência em projetos socioeducativos. Ela é mediadora e palestrante em seminários e congressos, além de membro do Fórum Nacional de Educação e delegada em conferências nacionais. A Daniela está aqui ao meu lado direito. Dani, seja bem-vinda. Ao meu lado esquerdo, nós temos a Isabela Souza. Ela é diretora do Observatório de Favelas. Ela é coordenadora adjunta do Estado do Rio de Janeiro no programa Agentes Territoriais de Cultura do Ministério da Cultura e também no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Ela é mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela nasceu e cresceu na Maré, isso ela afirmou bem para colocar, nasceu e cresceu na Maré, e desde 2011 ela integra o Observatório de Favelas. Ela é feminista, né? É feminista, se interessa pelas questões da cidade, das pessoas que nela vivem e da arte e da cultura para redução de desigualdades. E aqui do nosso lado direito, ali no cantinho, temos Eduardo Nascimento. Olhar à esquerda. Tá. Ou pode ser à esquerda de quem está lá no vídeo. Ele é gestor público e articulador cultural. Ele é o atual coordenador do escritório do Ministério da Cultura, o MINC, né, aqui no Rio de Janeiro, com trajetória comprometida com a promoção da cultura como direito, atua na articulação entre sociedade civil e poder público, fortalecendo políticas culturais de base territorial, diversidade e inclusão. É presença ativa nos diálogos sobre democratização do acesso à cultura, que é um tema que a gente trabalha bastante no nosso grupo de pesquisa, reafirmando o papel transformador das expressões artísticas e dos saberes populares no Brasil. Ele também é jornalista e publicitário, especialista em políticas públicas e legislação nas áreas de cultura, economia criativa e cidadania. Então, aos três, muito obrigada por estarem aqui conosco, aceitarem o convite. Gente, lembrando aí que esse é um evento aqui que está sendo realizado aqui na Casa de Rui Barbosa. É uma realização de um grupo de pesquisa que a gente tem aqui, o Economia Política da Comunicação e da Cultura. É um grupo que tem membros tanto aqui no Rio de Janeiro, também como em outros estados, e até pessoas também de Portugal. Então, assim, a gente é um grupo que tem tanto pessoas que têm graduação, pessoas fazendo graduação, gente com mestrado, doutorado, então tem vários especialistas. É também pelo nosso programa de pós-graduação em Memória e Acervos, e também, né, com apoio aí do Ministério da Cultura e o Observatório de Favelas. Eu também quero agradecer a vocês que estão aqui, ao pessoal que está online, né, e até para vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica do evento, tá?
Bom, primeiro, os 3 palestrantes falam. Vocês vão poder fazer as perguntas. Então, para o pessoal que está aqui, o Vitor, ele está com os papéis. Vitor, por favor, ali, ó, lá atrás. Então, tem um papel para você colocar seu nome, a sua pergunta, tá? Se vocês já quiserem levantar a mão, para o Vitor entregar, podem pegar, porque enquanto eles estiverem falando, vocês fazem as perguntas. O pessoal que está online pode colocar sua pergunta no chat, que a gente vai ler. Tá? Então, assim, mesmo quem está online pode participar ao vivo com as perguntas, porque após as palestras a gente vai trazer as perguntas e os nossos convidados vão responder todas as perguntas, ok? Até para ficar tranquilinho. Quem não fez a inscrição no evento, por favor, pode se inscrever. O Vitor, a gente já colocou antes, né? Tá lá o link. O pessoal que está aqui também, quem não se inscreveu, por favor, se inscreve, tá? Mesmo que a gente tenha quase 100 pessoas inscritas, mas sempre tem alguém que não se inscreveu, por favor, pode se inscrever, porque é super importante que a gente manda o certificado. Tem uma plataforma que a gente utiliza, onde, se você coloca seu nome e seu e-mail, automaticamente, você participando do evento, vai receber por e-mail o seu certificado. Tá? Então, vamos começar o evento. Tem várias questões até que a gente quer trabalhar, conversar com vocês, tirar dúvidas de vocês, né, sobre essa questão de que seriam essas culturas periféricas, como que a gente trabalha com a questão da democratização da cultura, como ter acesso a editais, quais são os projetos que a gente pode trabalhar, como é que todas as pessoas que estão ligadas à área de cultura podem se apropriar desse direito. Para começar, então, o nosso evento, nós vamos ouvir a Dani Salles, ela que é gestora cultural, ela que tem uma grande experiência na área de cultura. Então, ela vai falar um pouco sobre a temática. Dani, se quiser se apresentar novamente, trazer alguns aspectos, eu acho super importantes, até porque o pessoal que está chegando agora já vai pegando. Então, por favor, se apresenta novamente e é com você a palavra. Obrigada, Dani. Agora tá ligado? Tá sim. Eu falo alto, às vezes com o microfone tem que me moderar, senão fica alto demais. Pessoal, boa tarde, em primeiro lugar. Eula, agradeço aqui na sua pessoa esse convite que se estende aqui a um agradecimento à casa, porque é muito bom quando a gente consegue fazer esse movimento de ir furando a bolha e ocupando cada vez mais enquanto representantes do que é dito ser à margem. Eu acho que essa esse é o grande nicho aqui da minha fala hoje, de falar a respeito desse lugar marginal, muitas vezes, em que as regiões periféricas são colocados. É sempre muito importante quando a gente começa a fazer essa cisão dos territórios. Eu gosto muito quando a Daí Rocha faz essa contraposição ao que, de maneira brilhante, também o Zuenir escreveu, de que a gente precisa serzir territórios, né? E eu acho que meu grande aprendizado ao longo da trajetória de atuação e do que eu aprendi, né, convivendo com pessoas que já vinham nesse lugar, nesse campo de batalha durante muito tempo, é o esforço em serzir territórios. Então, eu acho que Eula falou aqui sobre a possibilidade de falar um pouco mais do meu currículo, de me apresentar. Eu acrescentaria aí alguns elementos que foram fundamentais para formar a mulher que eu sou hoje, que é ser filha de uma mãe preta, que também foi filha de uma mãe preta solo. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro soco que o racismo me deu foi ainda dentro do útero da minha mãe, quando meu pai, enquanto homem branco, falou para ela que não tinha condição de me assumir porque era impossível levar um filho preto para a família. Então, a partir daí, eu fui começando a entender que resistir era o único caminho e não mais uma opção. Eu nasci em Quintino, eu acho que isso também me ajudou muito a construir essa mulher que eu sou, porque até a idade adulta eu achava que ir ao Barra Shopping era algo impossível para mim. Eu tinha, assim, um pavor de entrar no lugar, porque minha mãe já me orientava desde muito pequena, a mesmo que nós estivéssemos numa loja, para que eu só visse com os olhos.
Alguém aqui deve conhecer, né, o que essa expressão significa. Filha, só pode ver com os olhos, porque se botar a mão, podem pensar que a gente está roubando. E foram informações que foram construindo essa minha consciência, que era uma consciência que misturava um pouco desse cuidado, dessa proteção, mas também um lugar de dor muito grande, né? Eu me lembro que no momento em que eu fui prestar o vestibular, o meu primeiro desejo era ser jornalista. Aí meu avô, muito generoso, falou assim para mim: minha filha... Nessa não, filha. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque olha o que ele falou para mim. Eu era aquela criança que pegava o vidro do desodorante e ficava em casa. Agora estamos aqui entrevistando a minha avó, tudo mais, né? E era realmente uma vocação comunicar, mas aí meu avô falou assim: minha filha, tem que fazer uma coisa que já traga dinheiro para casa, né? E uma menina preta, periférica, ser jornalista, e eu queria estar na televisão, aí ele falou para mim: olha, a Glória Maria já está ocupando a vaga, não vai abrir outra, né? E eu vou contar para vocês como é que isso se ressignificou na minha vida depois de um tempo, e eu fui fazer a pedagogia para ter aquele caminho clássico, né, da professorinha, que era o de fazer o normal e fazer a pedagogia e seguir numa ordem ali cadenciada, quase que impossível de ser rompida. Então, acho que foram situações que foram se agregando ao meu currículo, que cada vez mais me puseram em xeque e foram me mostrando a necessidade de eu entender que potenciais, então, eu tinha na vida. E aí, por isso, eu começo a minha fala falando um pouco dessa questão da margem, né? Porque acho que foi algo muito forte que me foi colocado, de que havia um limite ali territorial e de várias outras naturezas que não me permitiriam furar essa bolha de acesso aos espaços, de fazer um caminho diferente, ainda que minha mãe fosse uma pessoa que, em toda a ignorância, digamos, escolar, ela entendesse que a educação seria meu grande trampolim, né, para fazer essa ruptura desse ciclo que já vinha ali no histórico da nossa família. Então, essa é uma memória muito forte que eu tenho também, até por ter sido a primeira pessoa a cursar um curso, né, de nível superior na minha família. A minha mãe falava: olha, se todo mundo tira 10, você tem que tirar 11, porque para gente que é preto e favelado, a coisa se torna mais difícil. Mas a gente vai crescendo e tendo acesso às informações, e a universidade, especialmente a universidade pública, foi esse lugar de constituição muito forte no sentido de me entender feminista, Isabela, e também politizada, né, no meu posicionamento na vida. Eu fui tendo acesso a alguns autores que foram ajudando a moldar essa nova Daniele. A primeira leitura que eu fiz, que foi muito impactante para mim, foi a leitura de O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E foi interessante isso, porque como é importante essa constituição da nossa identidade ainda muito cedo, né? Eu me lembro que eu recebi esse livro, eu sou nova, mas no meu tempo tinha ginásio, tá? Só para vocês entenderem que, assim, não sei se tem alguém aqui que lembra, né? Mas eu sou desse tempo do ginásio, em que uma professora, quando eu estava na 5ª série, que hoje é o 6º ano, né? Começando o Fundamental 2, ela me deu esse livro e falou que era uma leitura super importante para mim. Quando eu comecei a ler, eu fiquei indignada com aquilo, que eu falei: mas eu não sou essa pessoa da favela, a pessoa que passa fome e tudo mais. E eu precisei estar com quase 40 anos para voltar a esse livro e entender que eu era, sim, mais uma Carolina. Entender, sim, que eu era aquela Carolina, talvez da casa de alvenaria, mas que haviam muitas conexões com aquela mulher, forte diante das adversidades que ela foi cruzando. E entender como é que essa margem, que ainda que a grande parte da sociedade veja como algo apartado, também é o centro de muitos movimentos de transformação.
E aí eu começo a olhar para a minha própria história numa outra perspectiva, por quê? Minha avó era uma mulher do samba, né? Eu me lembro de um carnaval que meu avô ficou indignado, que ela saiu, Edu, quando voltou, ela não tinha mais um dos tamancos, entendeu? Voltou com um tamanco só no pé, depois de ter passado 3 dias fora, e que foi um ato, eita, né? E que foi um ato, assim, de dizer que eu posso, eu quero fazer e sou dona do meu fazer. E quem era o irmão dela? José Antônio Candeia, né? E aí eu comecei a olhar assim, caramba, gente, dentro da minha casa eu já estou vendo essas coisas acontecerem, essa margem que vem para dentro, que o samba nos coloca, que o funk nos coloca, que o passinho nos coloca, mas que a gente sempre percebeu como subprodutos, né? E aí eu fui vendo que, assim, peraí, isso que a maioria está dizendo ser subproduto, cara, é entrega de produtos culturais fortíssimos dentro da minha família que eu posso beber nessa fonte. Então, esse entendimento de que a margem, na verdade, estava presente para nós como centro, foi outra chave de virada na minha vida. E aí eu começo a explorar o mundo de uma maneira mais abrangente e conheci uma pessoa da qual hoje eu me coloco como guardiã da sua memória, de seu legado, que foi o meu marido, Écio Salles, que criou um evento chamado Festa Literária das Periferias, a FLUP. Teu amigo. Deve estar presente aqui hoje de alguma maneira, né, com a gente. Hoje especialmente tem sido um dia assim que ele está muito presente, vocês vão entender por quê. Porque o Écio era essa pessoa que é filho de nordestinos, foi criado, o que ele gostava de dizer, às margens do Complexo do Alemão, na barba do Complexo do Alemão, e o diálogo ali afetuoso com esse homem foi ajudando muito a entender que tudo que eu vinha percebendo de uma maneira muito empírica na minha convivência familiar e tudo mais, havia também por trás disso um arcabouço acadêmico, haviam leituras que eram leituras importantes que subsidiavam esse pensamento, que era um pensamento muito intuitivo ali que eu tinha, né? E comecei a ver, até por meio da FLUP mesmo, que era fundamental fazer com que esse cerzimento de territórios pudesse também se colocar como uma possibilidade de mobilidade social e de transformação social para as pessoas. Não bastava mais eu ter o peito estufado para entrar no Barra Shopping. Eu precisava entrar no Barra Shopping, mas com um entendimento de que eu poderia também ser uma consumidora, entender também que os meus desejos e a minha estética, elas também ponderam de alguma maneira o que aquele estabelecimento comercialmente está oferecendo. E aí a FLUP se tornou uma grande escola, gente. Em 2019, a partir da morte do Écio, eu me coloquei ali de uma outra forma, que eu falo que eu deixei de sentar no banco do carona, em que eu olhava ali as coisas muito com esse olhar de quem apoiava, quem estava ali no fronte da construção, e comecei a me colocar mais protagonista nesse processo. E aí, ao longo desses quase 6 anos de permanência na FLUP, que se findaram exatamente hoje, nesta manhã, foi lindo ver como outras mulheres olhavam para mim, se inspirando e falando, caraca, como é que uma mulher que ficou viúva e se tornou mãe solo pelas circunstâncias da vida, cria suas filhas de maneira que vai fortalecer também 2 meninas para que se tornem meninas feministas e mulheres fortes na sua caminhada. Como que a gente vai vendo que esse movimento da inspiração em que a gente se coloca, como eu passei a me inspirar depois em Carolina Maria de Jesus e em outras mulheres que eu fui bebendo nessa fonte, já numa perspectiva mais acadêmica, são preponderantes para que a gente entenda o movimento dessa transformação e da mobilidade. E aí eu comecei a perceber o significado de algo que eu entendo que hoje até pode estar, de alguma maneira, já num lugar de clichê e de um senso comum muito raso, que é o da representatividade, né?
E aí, como pedagoga, como alguém que lidou com crianças durante muitos anos, especialmente crianças de regiões ditas periféricas, como é importante que nós tenhamos essas imagens que desconstruam o lugar de dor e de racismo para esses que estão chegando. Eu acho que nós tivemos um ciclo aí histórico em que, primeiramente, nós precisamos ter caminhos pavimentados, mais fortalecidos, para que nós entendêssemos o nosso lugar e o nosso potencial, mas agora começa a ser a hora de que a gente está almejando os lugares de gestão, que a gente está almejando lugares em que a gente não precise todo o tempo ficar reiterando o nosso lugar de que, olha, eu estou aqui porque eu preciso ocupar esse espaço. Não, os espaços vão começando a ser dominados e consolidados por nós, especialmente quando a gente faz um movimento como esse de trazer a discussão para a academia e de cada vez mais permitir o acesso ampliado em que permita que a gente fale de equidade e igualdade efetivamente, né? Eu fui da UERJ, não peguei o período de cotas, eu entrei ainda antes da cota, e aí vi toda essa discussão acontecendo enquanto eu já estava lá enquanto aluna, e era um pesar, muitas vezes, ver os próprios pares pretos batendo no peito, falando, mas eu me sinto diminuído se eu vejo ali que tem uma política de cota em que abre um lugar privilegiado para a gente entrar. Não, a gente está falando de reparação histórica que nos coloque numa posição em que daqui a pouco esse degrauzinho não vai ser mais necessário, porque a gente vai permitir que todos tenham a possibilidade de sonhar e pensar da mesma forma. Por que eu estou falando aqui de sonhos? Durante muito tempo, nos foi tirado esse direito de sonhar. Quando eu falei para vocês que lá no início da minha decisão de querer fazer o jornalismo, meu avô, para me proteger, reforçou o que o racismo estrutural traz, vinha no sentido da proteção realmente, naquele momento, pela ignorância que ele tinha, mas me foi privado o direito de sonhar. E acreditem, eu já tinha cursado mestrado, eu já tinha uma trajetória profissional muito consolidada e estruturada e me permitia, a partir da viuvez, com 41 anos de idade, voltar aos bancos da faculdade para cursar o jornalismo. E vejo da importância disso, de poder falar para outras mulheres que eu encontro muitas vezes ainda lá na educação de jovens e adultos e, mas olha, o meu marido não me deixava estudar, eu precisei cuidar dos meus filhos, eu fiz, algumas escolhas que puderam ser priorizadas e que hoje ainda sonham e pensam em voltar à universidade, em ingressar, na verdade, efetivamente na universidade, para realizar os seus sonhos, Então, acho que hoje, quando a gente traz uma mesa dessa de experiências tão diversas e olhando aqui pela nossa média da faixa etária, eu vejo que hoje o que a gente tem de expectativa nessa ruptura da cisão que existe dos territórios é, além de colocar essa margem no centro, cada vez mais tornar o processo da nossa presença em todos os espaços muito natural e muito efetiva. Outro exemplo que eu trago, que eu acho assim de uma qualidade, de um primor incrível, é a Universidade das Quebradas, que vem já fazendo essa discussão dentro da seara acadêmica, com ruptura de territórios e cada vez mais trazendo os nossos assuntos de interesse para o debate, que entendo ser outro ponto importante. Eu não quero saber disso, não. Que entendo ser outro ponto importante nessa nossa Constituição. Eu vejo que a gente fez um primeiro passo de furar a bolha e estar dentro de espaços acadêmicos, mas as nossas questões, por isso eu falei muito que queria nessa minha fala que o cerne ficasse em torno desse estigma da margem, os nossos assuntos estão marginalizados de forma que as nossas questões, os nossos problemas nunca se tornaram efetivamente o centro da discussão, o centro dos debates. Fico muito feliz com a fala do presidente hoje aqui, que ele traz exatamente que a gente tem um programa que vai tratar desse assunto,
assunto, a gente tem mesas que trazem esse debate, porque o que nós produzimos é conhecimento, é potência sempre. Eu gosto muito quando o Ataíde da CUFA, ele fala, né, a favela é potência, né, a favela não é falta, não é escassez, porque nós produzimos tanta coisa linda e maravilhosa e que depois, muitas vezes, até nos é tirado a autoria, né, daquilo que é produzido, e que nós precisamos, sim, olhar para nós como uma produção de grande potência para a constituição desse nosso país. Por que eu chego nesse assunto? Eu retorno aqui à FLUP pelo seguinte: eu ouvi, durante o processo ali da doença do Écio, alguns meses, né, alguns dias de internação, foi um processo de doença muito rápido, né, da descoberta à morte, e ele recebia muitas visitas. E me chamou muita atenção o feedback que eu recebia de algumas pessoas. Uma senhora, em torno dos seus 62 anos, ela falou assim para mim: Dani, eu vim aqui fazer essa visita ao Écio porque teve um dia que ele conversou comigo e ele falou assim, eu fui numa oficina, né, de produção literária, e eu falei para ele que eu não ia voltar no sábado seguinte porque aqueles assuntos ali eu não estava nem conseguindo entender muito bem, estava meio distante daquilo, e eu achava que eu ia